Boa tarde, pessoal. Mais um videozinho no canal. Quanto tempo, não é mesmo? Pois é, desculpem. E no vídeo de hoje, tô arrumando aqui, vou ficar assim mesmo. No vídeo de hoje eu vou ler um textinho para vocês. Linguística, o que acontece com linguística? A gente já praticamente acabou, tá? Eu queria fazer um último vídeo de linguística, tipo um resumão de tudo. E tenho que fazer alguns vídeos comentando alguns textos que eu li para vocês. Não tá bom assim. Mas eu vou fazer isso depois. Hoje eu já vou começar coisa nova. Já vou começar produção textual. Porque eu penso que primeiro a gente teve que aprender o que são as palavras, como que funciona a fala, né? Que é a linguística, para depois a gente ver como que a gente então escreve. Então vamos lá. Eu vou ler aqui para vocês um texto chamado, é um capítulo do Val Costa, que se eu não me engano é do texto Redação e Textualidade. É o capítulo 1, chamado Texto e Textualidade, que ele é bem simples de se ler e ele é bem introdutório mesmo nessa parte do gênero textual, da escrita de texto. Então vamos lá. Capítulo 1, Texto e Textualidade. O que é texto? Para se compreender melhor o fenômeno da produção de textos escritos, importa entender previamente o que caracteriza o texto escrito ou oral, unidade linguística comunicativa básica, já que o que as pessoas têm para dizer umas às outras não são palavras nem frases isoladas, são textos. Pode-se definir texto ou discurso como ocorrência linguística falada ou escrita de qualquer extensão, dotada de unidade sociocomunicativa, semântica e formal. Antes de mais nada, um texto é uma unidade de linguagem em uso, cumprindo uma função identificável num dado jogo de atuação sociocomunicativa. Tem papel determinante em sua produção e recepção. Uma série de fatores pragmáticos que contribuem para a construção do seu sentido e possibilitam que seja reconhecido como um emprego normal da língua. São elementos desse processo as peculiaridades de cada auto comunicativo, tais como a intenção do produtor, o jogo de imagens mentais que cada um dos interlocutores faz de si, do outro e do outro com relação a si mesmo ao tema do discurso, e o espaço de perceptibilidade visual e acústica comum na comunicação face a face. Desse modo, o que é pertinente numa situação pode não ser em outra. O contexto sociocultural em que se insere o discurso também constitui elemento condicionante de seu sentido, na produção e na recepção, na medida em que delimita os conhecimentos partilhados pelos interlocutores, inclusive quanto às regras sociais de interação comunicativa, uma certa etiqueta sociocomunicativa que determina a variação de registros de tom de voz, de postura e etc. A segunda propriedade básica do texto é o fato de ele constituir uma unidade semântica. Uma ocorrência linguística, para ser texto, precisa ser percebida pelo recebedor como um todo significativo. A coerência, fator responsável pelo sentido do texto, será estudada no próximo item. Finalmente, o texto se caracteriza por uma unidade formal e material. Seus constituintes linguísticos devem se mostrar reconhecivelmente integrados, de modo a permitir que ele seja percebido como um todo coeso. De acordo com o conceito adotado, um texto será bem compreendido quando avaliado sobre três aspectos. A. O pragmático, que tem a ver com o seu funcionamento enquanto atuação informacional e comunicativa. B. Semântico-conceitual, de que depende sua coerência. E C. Formal, que diz respeito à sua coesão. O que é textualidade? Chama-se textualidade ao conjunto de características que fazem com que um texto seja um texto e não apenas uma sequência de frases. Bilgrand e Dessler apontam 7 fatores responsáveis pela textualidade de um discurso qualquer: a coerência e a coesão, que se relacionam com o material conceitual e linguístico do texto, e a intencionalidade, a aceitabilidade, a situacionalidade, a informatividade e a intertextualidade, que tem a ver com os fatores pragmáticos envolvidos no processo sociocomunicativo. Coerência e coesão. A coerência resulta da configuração que assumem os conceitos e as relações subjacentes à superfície textual.
é considerado o fator fundamental da textualidade, porque é responsável pelo sentido do texto, e envolve não só aspectos lógicos e semânticos, mas também cognitivos, na medida em que depende do partilhar de conhecimento entre os interlocutores. Um discurso é aceito como coerente quando apresenta uma configuração conceitual compatível com o conhecimento de mundo do recebedor. Essa questão é fundamental. O texto não significa exclusivamente por si mesmo. Seu sentido é construído não só pelo produtor, como também pelo recebedor, que precisa de ter os conhecimentos necessários à sua interpretação. O produtor do discurso não ignora essa participação do interlocutor e conta com ela. É fácil verificar que grande parte dos conhecimentos necessários à compreensão dos textos não vem explícita, mas fica dependente da capacidade de pressuposição e inferência do recebedor. Assim, a coerência do texto deriva de sua lógica interna, resultante dos significados que sua rede de conceitos e relações põe em jogo, mas também da compatibilidade entre essa rede conceitual, o mundo textual, e o conhecimento de mundo de quem processa o discurso. A coesão é a manifestação linguística da coerência. Advém da maneira como os conceitos e relações subjacentes são expressos na superfície textual. Responsável pela unidade formal do texto, constrói-se através de mecanismos gramaticais e lexicais. Entre os primeiros estão os pronomes anafóricos, os artigos, a elipse, a concordância, a correlação entre os tempos verbais, as conjunções, por exemplo. Todos esses recursos expressam relações não só entre os elementos no interior de uma frase, mas também entre frases e sequências de frases dentro de um texto. Já a coesão lexical se faz pela reiteração, pela substituição e pela associação. A reiteração se dá pela simples repetição de um item léxico e também por processos de nominalização. Exemplo, a retomada através de um substantivo cognato da ideia expressa por um verbo, como em adiar, adiamento, ou promover, promoção. A substituição inclui a sinonímia, a antonímia, a hiponímia, quando o termo substituído representa uma parte ou um elemento e o substituidor representa o todo ou a classe. Exemplo, carroça por veículo, e a hiperonímia, quando o termo substituído representa todo ou a classe e o substituidor uma parte ou um elemento. Exemplo, objeto e caneta. Finalmente, a associação é o processo que permite relacionar itens do vocabulário pertinente a um mesmo esquema cognitivo. Por exemplo, se falarmos aniversário, podemos em seguida mencionar bolo, velhinhas, presentes, e esses termos serão interpretados como alusivos ao mesmo evento. A coerência e a coesão têm em comum a característica de promover a inter-relação semântica entre os elementos do discurso, respondendo pelo que se pode chamar a conectividade textual. A coerência diz respeito ao nexo entre os conceitos e a coesão, a expressão desse nexo no plano linguístico. É importante registrar que o nexo é indispensável para que uma sequência de frases possa ser reconhecida como um texto. Entretanto, esse nexo nem sempre precisa estar explícito na superfície do texto por um mecanismo de coesão gramatical. Vejamos um exemplo. O Pedro vai buscar as bebidas. A Sandra tem que ficar com os meninos. A Teresa arruma a casa. Hoje eu vou precisar da ajuda de todo mundo. Uma fala como em um é perfeitamente aceitável, tem coerência e faz sentido. Entretanto, não apresenta marcadores sintáticos específicos que denotem sua coesão. O nexo entre as frases se constrói não no nível gramatical, mas no nível semântico-cognitivo. Por outro lado, uma sequência de frases interligadas por marcadores linguísticos de coesão que não correspondessem a relações efetivas estabelecidas na estrutura lógico-semântica cognitiva subjacente já não seria um texto. É possível forjar artificialmente um exemplo para ilustrar. Normalmente, a competência textual intuitiva impede que as pessoas produzam sequências desse tipo. Exemplo. No rádio tocam rock. O rock é um ritmo moderno. O coração também tem ritmo. Ele é um músculo oco composto de 2 aurículas e 2 ventrículos. Em 2, a presença do discurso coesivo interfraseais, a recorrência de itens lexicais assinaladas por artigo definido, o articulador também e o pronome anafórico ele, não é suficiente para garantir a textualidade à sequência, já que ela não funciona como um todo significativo coerente. Entretanto, é inegável a utilidade dos mecanismos de coesão como fatores de eficiência do discurso.
além de tornar a superfície textual estável e econômica, na medida em que fornecem possibilidades variadas de se promover a continuidade e a progressão do texto, também permitem explicitações de relações que, implícitas, poderiam ser de difícil interpretação, sobretudo na escrita. Nas sequências 3 e 4 abaixo, por exemplo, o nexo é facilmente recobrável pelo leitor, embora não manifesto na superfície. 3. A máquina parou. Está faltando energia elétrica. 4. Choveu. O chão está molhado. O mesmo não acontece, porém, com as frases de 5A a 5F. Nesse caso, se a relação pretendida não vier expressa, não vier expressa, o recebedor poderá atribuir ao enunciado sentidos diferentes do que o autor queria, sobretudo se, não se tratando de produção oral, não for possível depreender as intenções do produtor através da entonação. Veja, por exemplo. Voltando aqui. 5A. Paulo saiu, João chegou. 5B. Paulo saiu assim que João chegou. 5C. Paulo saiu, mas João chegou. 5D. Paulo saiu porque João chegou. 5E. Paulo saiu, apesar de João ter chegado. 5F. Se Paulo saiu, João deve ter chegado. Casos similares a 3 e 4 foram estudados por Eisenberg em 1968, que os interpretou como possibilidades de textualização entre frases assindéticas. O primeiro exemplifica a textualização por conexão causal. A máquina parou porque está faltando energia elétrica. E o segundo por interpretação diagnóstica. Pode-se verificar que choveu pelo fato de o chão estar molhado. Ao contrário dos exemplos de 5B a F inspirados em Garcia, não podem dispensar a conjunção, porque o nexo conceitual entre as informações é, digamos, mais frouxo e, portanto, processamento não imediato. Há diferentes possibilidades de articulação e, por isso, a opção por uma delas precisa ser explícita. Além disso, os recursos coesivos, quando presentes, devem obedecer a padrões prévios, caso contrário, seu emprego será percebido como infração textual, tornando irregular a sequência em que ocorrem. Alguns dos princípios que orientam o emprego desses recursos serão lembrados mais adiante. Resumindo o que foi dito, o fundamental para a textualidade é a relação coerente entre as ideias. A explicitação dessa relação, através de recursos coesivos, é útil, mas nem sempre é obrigatória. Entretanto, uma vez presente, esses recursos devem ser usados de acordo com regras específicas, sob pena de reduzir a aceitabilidade do texto. Os fatores pragmáticos da textualidade. Entre os 5 fatores pragmáticos estudados por Belgrand e Dessler, os 2 primeiros se referem aos protagonistas do ato de comunicação, a intencionalidade e a aceitabilidade. A intencionalidade concerne ao empenho do produtor em construir um discurso coerente, coeso e capaz de satisfazer os objetivos que tem em mente numa determinada situação comunicativa. A meta pode ser informar ou impressionar, ou alarmar, ou convencer, ou pedir, ou ofender, ou etc. E é ela que vai orientar a confecção do texto. Em outras palavras, a intencionalidade diz respeito ao valor ilocutório do discurso, elemento da maior importância no jogo de atuação comunicativa. O outro lado da moeda é a aceitabilidade, que concerne a expectativa do recebedor de que o conjunto de ocorrências com que ele se defronta seja um texto coerente, coeso, útil e relevante, capaz de levá-lo a adquirir conhecimento ou cooperar com os objetivos do produtor. Grice estabelece máximas conversacionais, que seriam estratégias normalmente adotadas pelos produtores para alcançar a aceitabilidade do recebedor. Tais estratégias se referem à necessidade de cooperação, no sentido de o produtor responder aos interesses de seus interlocutores, e à qualidade, autenticidade, quantidade, informatividade, pertinência e relevância das informações, bem como a maneira como essas informações são apresentadas, precisão, clareza, ordenação, concisão e etc. Mas é possível que, deliberadamente, o produtor queira apresentar um texto que desrespeite alguma dessas máximas. Tal intenção, reconhecida pelo recebedor, ganhará função significativa e resultará em efeito de sentido importante no jogo interativo. É o que Grice chama de implicatura conversacional. O recebedor prefere supor que a infração aos princípios conversacionais seja intencionais e tem alguma significação do que simplesmente aceitar que o seu interlocutor possa produzir um discurso impertinente e sem sentido.
Carolis afirma que, em geral, o recebedor dá um crédito de coerência ao produtor. Supõe-se que seu discurso seja coerente e se empenha em captar essa coerência, recobrindo lacunas, fazendo deduções, enfim, colocando a serviço da compreensão do texto todo o conhecimento que se dispõe. Assim, a comunicação se efetiva quando se estabelece um contato de cooperação entre os interlocutores, de tal modo que as eventuais falhas do produtor são percebidas como significativas. Às vezes o sentido do texto está na sua aparente falta de sentido, ou como, por exemplo, a piada, ou são cobertas pela tolerância do recebedor. A margem da tolerância é tanto maior quanto mais conhecido é o assunto e mais informal é a situação. O produtor sabe da existência dessa tolerabilidade e conta com ela, assim como conta com a capacidade de pressuposição e inferência do recebedor. Essa cumplicidade do recebedor para com o texto é o que possibilita que a produção não seja uma tarefa excessivamente difícil e tensa, e assim viabiliza o jogo comunicativo. O terceiro fator de textualidade, segundo Belgrand e Dessler, é a situacionalidade, que diz respeito aos elementos responsáveis pela pertinência e relevância do texto quanto ao contexto em que ocorre. É a adequação do texto à situação sociocomunicativa. O contexto pode realmente definir o sentido do discurso e normalmente orienta tanto a produção quanto a recepção. Em determinadas circunstâncias, um texto menos coeso e aparentemente menos claro pode funcionar melhor, ser mais adequado do que outros de configurações mais complexas. Servem de exemplos as inscrições lacrônicas nas placas de trânsito, mais apropriadas às situações específicas em que são usadas do que um texto longo e explicativo ou persuasivo que os motoristas sequer tivessem tempo de ler. A conjunção de três fatores já mencionados resulta numa série de consequências para a prática comunicativa. Em primeiro lugar, é importante para o produtor saber com que conhecimentos do recebedor ele pode contar e que, portanto, não precisa explicitar no seu discurso. Esses conhecimentos podem advir do contexto imediato ou podem preencher um ato comunicativo. Assim, uma informação aparentemente absurda, como o exemplo a seguir, extraído de Elias, fará sentido para quem souber que Maria sofre de problemas gástricos de fundo nervoso e que passa mal sempre que come tensa, preocupada com o horário. Aí ele dá o exemplo. Maria teve uma indigestão, embora o relógio estivesse estragado. Daí vem a noção de coerência pragmática, ou seja, a necessidade de o texto ser reconhecido pelo recebedor como um emprego normal da linguagem num determinado contexto. Outra consequência da conjunção desses três fatores de textualidade é a existência de diversos tipos de discurso. A praxe acaba por estabelecer que, numa dada circunstância, tendo-se em mente uma determinada intenção ilocacional, deve-se compor o texto dessa ou daquela maneira. Assim, há convenções que regem o funcionamento da linguagem na interação social e que determinam especificamente qual tipo particular de discurso é adequado para cada ato comunicativo. Essa questão é da maior importância para quem trabalha com o ensino de redação, pois vem daí o fato de que a textualidade de cada tipo de discurso envolve elementos diferentes. O que é qualidade num texto argumentativo formal poderá ser defeito num poema, ou numa história de suspense, ou numa conversa de botequim, por exemplo. O interesse do recebedor pelo texto vai depender do grau de informatividade de que o último é portador. Esse é mais um fator de textualidade apontado por Belgrand e Dessler, e diz respeito à medida na qual as ocorrências de um texto são esperadas ou não, conhecidas ou não, no plano conceitual e no formal. Ocorre que um discurso menos previsível é mais informativo, porque a sua recepção, embora mais trabalhosa, resulta mais interessante, mais envolvimento. Entretanto, se o texto se mostrar inteiramente inusitado, tenderá a ser rejeitado pelo recebedor, que não conseguirá processá-lo. Assim, o ideal é o texto se manter num nível mediano de informatividade, no qual se alternam as ocorrências de processamento imediato, que falam de conhecido, com ocorrências de processamento mais trabalhosos que trazem a novidade. Para mim, o texto com bom índice de informatividade precisa ainda atender a outro requisito, a suficiência de dados. Isso significa que o texto tem que apresentar todas as informações necessárias para que seja compreendido com o sentido que o produtor pretende. Não é possível nem desejável que o discurso explicite todas as informações necessárias ao seu processamento,
mas é preciso que ele deixe inequívoco todos os dados necessários à sua compreensão, às quais o recebedor não conseguirá chegar sozinho. Falam ainda de um outro componente de textualidade, a intertextualidade, que concerne os fatores que fazem a utilização de um texto dependente do conhecimento de outros textos. De fato, um discurso não vem ao mundo numa inocente solitude, mas constrói-se através de um já dito em relação ao qual ele toma posição. Inúmeros textos só fazem sentido quando entendidos em relação a outros textos, que funcionam como seus contextos. Isso é verdade tanto para a fala coloquial, em que se retomam conversas anteriores, quanto para os pronunciamentos políticos ou o noticiário dos jornais, que requerem o conhecimento de discursos e notícias já divulgadas, que são tomadas como ponto de partidas ou são respondidos. Há aqui uma questão interessante, que não é mencionada pelos autores. É que o mais frequente interlocutor de todos os textos, invocado e respondido conscientemente ou inconscientemente, é o discurso anônimo do senso comum, da voz geral recorrente. Assim, avaliar a intertextualidade em sentido lato pode significar analisar a presença dessas falas subliminar de todos e de ninguém no texto estudado. Por outro lado, como esse discurso é de conhecimento geral, pode-se também considerá-lo como informação previsível e avaliar sua presença como um elemento que faz baixar o grau da informatividade. Foi essa minha opção na análise de redações que apresenta adiante. Relacionando-se os conceitos de texto e textualidade, poder-se-ia dizer, em princípio, que a unidade textual se constrói no aspecto sociocomunicativo, através dos fatos pragmáticos, intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade, informatividade e intertextualidade. No aspecto semântico, através da coerência, e no aspecto formal, através da coesão. É possível, no entanto, repensar esses arranjos se considerar que a informatividade e a intertextualidade dizem respeito também à matéria conceitual do discurso, na medida em que lidam com conhecimentos partilhados pelos interlocutores. Ao mesmo tempo em que contribuem para a eficiência pragmática do texto, conferindo-lhes interesse e relevância, esses dois fatores também se colocam como constitutivos da unidade lógico-semântica cognitiva do discurso ao lado da coerência. Assim, poder-se-ia situá-los a cavaleiros, parte no plano sociocomunicativo, parte no plano semântico-conceitual. Foi dessa maneira que o considerei neste trabalho. E é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Ele parece um texto difícil, mas ele não é difícil, tá? Talvez vocês não tenham entendido muita coisa, mas eu espero que os slides tenham ajudado vocês. Eu tentei deixar ele mais informal, vamos assim dizer, porque ele tá bem formalzinho, bem explicadinho. E depois talvez eu vou fazer um vídeo sem a leitura do texto, só explicando, vamos ver. Mas por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tô ficando nessa. Até a próxima.